Hoje a gente vai conhecer junto com vocês a cidade de Pamplona, na Espanha. E pelo nome, talvez vocês não saibam qual cidade é essa, mas eu tenho certeza que vocês já viram vários vídeos daqui. Sabe aqueles vídeos que vocês veem do pessoal correndo nas ruas com um monte de touro atrás, entrando num buraco, pulando o muro, se escondendo atrás de pilastra? Pois é aqui que ocorre essa famosa corrida dos touros. E essa festa é tão famosa que a população daqui da cidade salta, que é aproximadamente 200 mil habitantes, para mais de 1 milhão, tanto que as pessoas querem correr dos touros. Mas, muito além do turismo, a gente vai percorrer os bairros aqui do local, mostrar um pouquinho como é a infraestrutura da cidade, mostrar para vocês a visão de como é morar aqui. Bora lá conhecer? E a cidade fica localizada no nordeste da Espanha, na região autônoma de Navarra. E a primeira curiosidade é que aqui tem um idioma próprio, o euskara, que é uma língua completamente diferente de qualquer outra, seja do espanhol, do português, do italiano, de qualquer raiz do latim, ela é diferente. E para vocês terem ideia dessa diferença, eu vou ler para vocês algumas das palavras aqui, ó. O boa tarde seria Arratsaldeon, que aqui em espanhol seria buenas tardes. Gabon, que seria boa noite. Caixo, que seria olá. Agur, adeus, tchau. E esse aqui é difícil. Esquerrique asco, que é muito obrigado, em espanhol seria muitas graças, né? É muito diferente. As placas, quando a gente vê aqui, elas estão escritas tanto em espanhol quanto em euskara. E o nome da cidade aqui também é diferente. Pamplona é em português ou em espanhol, mas em euskara é chamado de Irunhã. Parece um nome até indígena, né? Que é um N com um chapéuzinho. Não é o chapéuzinho, é a ondinha. Eu esqueci o nome desse acento agora. Mas parece um nome indígena. Algumas palavras que eu tenho visto aqui parecem indígena, que eu sou da região norte do Brasil e eu tô acostumado a ver palavras indígenas, né? Então é bem diferente. E eu já ia esquecer de me apresentar. Eu sou Álvaro e quem está filmando é a Aline. E tem outra frase interessante no idioma local que eu vou falar para vocês aqui, que é o Eman like bateta arpidetu canaleira, que é se inscreve no canal e deixa o like. E nós começamos o nosso passeio aqui pelo centro histórico. A festividade de São Firmín, ela ocorre em julho, do dia 7 ao dia 14, e a corrida dos touros é um dos principais eventos, mas não é o único. E ela ocorre por várias ruas, mas a principal é essa aqui que a gente está, na Rua das Estafetas. Eu até encontrei aqui, tem várias lojinhas dessa de souvenirs que lembram essa tradição, que inclusive eles dizem que você tem que correr de branco e com esse lencinho vermelho. E eu até já andei pesquisando aqui sobre a saúde, porque ó, tem algumas restrições para você correr. Primeiro, você não pode estar bêbado. Segundo, você não pode levar itens que em algum acidente, alguma queda possam lhe causar alguma lesão, e você tem que ser maior de 18 anos. Porque assim, galera, a gente vê as coisas divertidas, os memezinhos, mas esses touros, eles são fortes, são brabos e eles não querem saber, eles vão atropelando, né? Já teve alguns casos de ferimentos, então eles vão atropelando as pessoas. Então pensei, pô, aqui deve ter uma saúde muito boa, porque se o pessoal se quebrar aqui, se ocorrer algum acidente grave, você tem que ir para o hospital. E aqui, além do centro de saúde, tem um hospital universitário. A saúde, no geral, aqui é uma das notas mais altas que eu já vi de atendimento, talvez pela experiência que eles têm de tratar as pessoas. A média ali dos hospitais estão 4 para cima do total de 5 estrelas. E olha, o que me chamou a atenção é que aqui a cidade é uma mescla. A gente estava mostrando para vocês aqui a parte histórica, mas saindo um pouquinho aqui a gente já vê construções muito bem preservadas, com aquele estilo antigo, mas muito bem cuidadas, e também uma cidade verde. Tem muitos, a gente andou por aqui, tem muitas dessas áreas verdes, jardins, parques, a gente vai passar por vários aqui no vídeo. Outro aspecto positivo daqui, por se tratar de ser uma das cidades mais verdes da Espanha, eles focam muito nos meios de transporte alternativo. A gente vê muita galera de bike, trotinete, transporte público aqui eu vi, tem para todo lado circulando. É uma cidade espaçada, pessoal, não é uma cidade pequena, porém é uma cidade que eu tô vendo que é fácil de andar. Todo esse percurso que a gente vai do vídeo aqui, a gente vai fazer andando, mas se você quiser chegar de um lado para o outro de transporte
transporte público, você consegue, que eu vi que a galera usa mesmo aqui, ó. A gente filmou um agora para vocês, lotadaço, tinha até fila para entrar. Então o transporte público aqui é funcional. Ah, olha só aqui o Monumento dos Touros. Eu até queria saber de vocês teriam coragem, deixa aqui nos comentários, de participar dessa corrida do touro? Eu, sendo honesto com vocês, não teria, tá? Eu acho muito arriscado, talvez eu assistiria, mas eu acho muito arriscado participar. Vai que leva uma chifrada de um bicho desse. Essa aqui é uma das ruas principais, dá até para ter uma boa noção, ó, de transporte público. Acabou de passar um ônibus aqui, já tá vindo outro, aqui tá vindo dois ali, ó. Tem mais outro circulando aqui. O bom também é que aqui a cidade, boa parte é plana. Então, para quem tem algum tipo de dificuldade de caminhar, ou para quem já é idoso, não gosta de percorrer grandes distâncias, aqui mesmo assim é uma cidade boa. É uma cidade agradável de se caminhar. A gente está gravando na primavera, hoje está fazendo 17 graus. Para quem pensa em passear, a cidade é bom visitar na primavera, porque fica um climinha bem, um ventinho, fica um climinha bom. No verão é alta temporada, tem muita gente, é muito mais quente, então não aconselho vocês a virem no verão nem no inverno, porque aqui é uma região também chuvosa. Então vocês vão querer passear pelo inverno aqui, vai estar sempre chovendo. É legal talvez para quem queira ver neve, né, que também aqui é uma região que neva por aqui pela proximidade. Mas assim, é uma cidade legal para andar. Eu tô me sentindo bem andando por aqui, é uma cidade bonita e pelo menos de primeira impressão eu tô gostando. Álvaro, achei muito parecido com Belém, a capital que a gente morava lá no Pará, não é? É, realmente, pelas árvores aqui de um lado do outro, lembra muito as ruas principais lá de Belém. Eu sempre também digo para vocês a minha perspectiva da cidade, se eu acho uma cidade mais tranquila, se eu acho uma cidade mais agitada. Aqui eu já achei uma cidade bem agitada, tá? Eu vejo as pessoas já correndo, principalmente para pegar ônibus, para ir para os locais. Aqui a gente viu várias pessoas correndo de um lado para o outro. Eu sinto aqui uma pressa mesmo, de como se fosse uma capital brasileira, onde as pessoas estão correndo de um lado para o outro, precisam chegar rápido nos locais. Eu tive essa sensação. Por mais que seja 200 mil habitantes, não seja uma cidade gigantesca como a gente está acostumado no Brasil, mas eu já percebi que ela tem esse perfil de cidade mais capital, de cidade com muito comércio, de cidade com muita agitação. Aqui a gente está numa das ruas principais e a gente vê muita casa assim. E a gente já andou por alguns bairros aqui e eu também vi muita casa. O que é diferente de muitas cidades espanholas, principalmente por conta do fenômeno dos ocupas. Eu vi até um comentário, e galera, eu leio os comentários de vocês, tá? Mesmo os haters, eu também leio os comentários. Alguns eu elimino logo, mas 99% dos comentários de vocês eu leio. E eu vi alguém comentando, eu não vou morar na Espanha porque você vai no supermercado e quando você volta a sua casa está invadida, os ocupas já ocuparam. Que ocupas são pessoas que invadem as casas e aí dizem que tem filhos, que tem família e a justiça aqui é um pouco lenta. Tá mudando isso na Espanha, tá? Mas ainda tem. E eu achei um pouco exagerado a pessoa dizer que vai no supermercado, quando volta a casa já foi ocupada, já não tem que ir para a rua. Eu até procurei relatos sobre isso e eu não vi nenhum relato de forma assim tão rápida da pessoa perder a casa, né? O que eu vi é imóveis que ficam vagos por muito tempo, vamos dizer, imóveis para venda. Por isso que você dificilmente vê placa de venda nos apartamentos, porque eles não querem correr o risco de mostrar que o imóvel está vazio e aí ser invadido. Mas aqui já tem outras soluções, né? Você colocar uma porta mais grossa, uma porta que não pode ser arrombada, um sistema de alarme. E é um fenômeno que ocorre em muitas cidades espanholas, mas tem algumas regiões que ocorrem bem menos. Pelo que eu vi aqui, parece ser uma região em que ocorre bem menos. Mas claro, isso aí talvez alguém que tenha tido a experiência ou que tenha imóveis aqui em Espanha pode deixar nos comentários. Mas eu não vi que é um absurdo assim de, eu vou ali na farmácia, quando eu voltar já tem gente morando na minha casa. Mais um dos parques dos jardins que eu falei para vocês que tem bastante espalhado pela cidade. Aqui tem uma vista legal também das montanhas. A gente está numa região próxima já a montanhas, está quase na fronteira com a França, dos Pirineus, também próximo das Astúrias, e aqui dá para ter uma amplitude da cidade. Olha só como ela é extensa, galera. Ela vem dali, circula tudo para cá, assim. Ali eu acho que é a catedral, ali as montanhas, ali tem, não sei se é as piscinas municipais, ali tem uma horta aqui, tá? A cidade, ela ao mesmo tempo
tem a parte muito movimentada, com bares, com restaurantes, muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo você sai um pouquinho do centro, aí você encontra aqui umas áreas verdes, pessoal sentado aqui nos bancos, andando de bike, caminhando, tem um pouquinho de barulho de carro, mas também nada absurdo. É uma cidade, não sei se eu estou sendo repetitivo, mas eu gosto de passar essa impressão para vocês, até mesmo porque a gente é um canal de imigração, é um canal de quem está pensando em se mudar. É uma cidade gostosa para se passear, para se morar, que tem de tudo um pouco. Até em relação à segurança, eu estava pesquisando os índices de criminalidade, são baixíssimos. O que tem é o que tem em toda a cidade. Aqueles pequenos furtos, não tem aquele roubo com violência, com emprego de violência, onde a vítima pode, sei lá, levar um tiro, algo assim, não tem. É mais furto de carro, furto para alguém deixou um objeto, ou então carteiristas que aproveitam o vucu-vucu. Mas no geral, sem dúvida nenhuma, pelos índices espanhóis, eu vi que é uma das cidades mais seguras. A gente já saiu bastante do centro para filmar um dos hospitais que eu falei para vocês, né? Esse aqui é um hospital público-privado, mas também tem um hospital privado aqui. E eu gosto, por mais que a gente ande bastante, eu gosto de vir mostrar os locais para vocês, porque eu sei que vocês gostam de ver. Vocês não querem me ver lá no centro, parado, falando de tudo da cidade. Vocês querem ver os locais mesmo, né? Aqui a região é bem residencial, né? Ó, tem bastante casa aqui e também tem uma parada de ônibus aqui bem na frente do hospital. Por isso que eu falei, o transporte público aqui é eficiente porque vai para todos os cantos da cidade. Eu falei que tinha outro hospital privado, mas na verdade eu quis dizer que tinha outro hospital público, que é o hospital universitário. Olha, aqui é o Palácio Baluarte, aqui da cidade, onde tem os grandes concertos, apresentações, shows de música, ópera. Tem bastante evento aqui, né? Eu achei curioso aqui, ó, a bandeira da União Europeia, a bandeira da Espanha, e eu acho que essa vermelha é aqui da cidade, ou então não sei se é da Comunidade Autônoma de Navarra, mas eu acho que é aqui da cidade. Então aqui tem mais um ponto para vocês visitarem. E para vocês terem ideia do preço, ó, tem até aqui um anúncio do Steven Easterlis. É uma orquestra em inglês e tá ali as entradas, ó, 32 euros para o público geral e menores de 30 anos pagam 26. Eu já pagaria 32 e a Aline pagaria 26. Bem ao lado do palácio também você pode aproveitar e visitar a fortaleza. Ela foi construída no formato de estrelas, sabe, com 5 pontas para todos os lados. E é curioso que a grande maioria das cidades espanholas e das cidades portuguesas foram construídas por generais romanos. Aqui, no caso, foi construída por Pompeu, né? Foi em 74 a.C. e hoje ela se tornou muito evoluída. Mas é curioso ver a influência romana em toda a Península Ibérica. E agora a gente está num bairro aqui, na fronteira dos bairros Iturrama e San Juan, que é para onde a cidade cresceu e se desenvolveu. A gente estava numa parte era mais histórica, mais antiga, e agora a gente está aqui cheio de restaurantes, cheio de pubs, bares. As ruas são mais amplas, as construções já são mais abertas. Ó, vou virar aqui para vocês verem. Ó. Os apartamentos já são mais abertos, já tem jardim na frente. Esse aqui é como se fosse um bairro mais boêmio, é bem bonito também. Falando agora de área verde, um dos parques mais famosos é o Yamaguchi, que ele tem uma arquitetura japonesa. Francisco Xavier foi um dos primeiros espanhóis que chegou lá no Japão e ele trouxe, né, ligou esse elo aqui com a cidade de Yamaguchi no Japão. E só por curiosidade, tem aproximadamente 27 japoneses que vivem aqui. Se for por olhinho puxado, eu já vi uns 3. Então tá faltando conhecer mais uns 24. E aqui é um parque bem familiar, a gente está vendo algumas famílias fazendo piquenique, idosos passeando aqui, casais também de mão dada passeando. Em relação ao clima, de temperatura média durante o ano, não são climas extremamente
Climas extremos. Aqui vai de média de 1 ou 0 grau até 29, tá? Chega a nevar, mas não é assim com uma intensidade tão forte. Eu até vou ver se eu consigo pegar alguma imagem da última neve que deu aqui. Mas é um clima bem agradável. Esse clima que vocês estão vendo aqui hoje está fazendo, eu tinha falado que estava 17, mas eu vi 20 graus. Então tá uma temperatura bem boa para se andar. Aqui é uma cidade, pelo que eu percebi, para todas as idades. A gente vê muita criança, a gente vê muito idoso, a gente vê muito jovem. Em falando em criança, a gente está aqui numa região e o que eu percebi é que os estudantes aqui usam uniforme. Não sei se é alguma escola particular ou se as escolas públicas, as meninas estão sempre de saia, uma saia xadrez, vermelho e verde, mas me chamou a atenção que eu vi tantas crianças pequenas quanto grandes, então não sei se é tradicional dos colégios aqui. Mas também tem universidade, então para quem pensa em fazer algum nível superior também, aqui é uma cidade que vai proporcionar para você esse estilo de vida. Então para quem tem filhos em idade escolar, filhos pequenos, quer se mudar para cá porque gostou da qualidade de vida, é interessante, porque seu filho vai ter da creche ali, desde o ensino básico até o nível superior. Olha galera, isso aqui é bem curioso, ó. Uma árvore de cueca. Eu nunca tinha visto uma árvore da cueca, ó. Acho que alguém jogou aí. Em relação às compras, aqui tem esse supermercado Euroski City. Em toda a Espanha a gente está mais acostumado a ver a Mercadona, mas aqui nessa região o que eu mais vejo é esse aqui. Eu acho que esse supermercado, até pela língua que é Euskara, né, deve ser daqui da região. Mas aqui você encontra também facilmente Lidl, Mercadona, outros supermercados que a gente já está acostumado. Mas essa aqui eu creio que é a rede maior que tem. E para quem curtiu a cidade, pensa em visitar, dá para chegar de avião, mas o aeroporto daqui é regional, são poucos voos para cá, normalmente é de Madrid só, e no verão que tem para algumas praias. Mas também dá para chegar, tá dando como referência a Madrid novamente de trem, tá? A gente está aqui na frente da estação. Os bilhetes eu considero que são um pouco salgados, são 36 euros até aqui e leva em torno de 4 horas, que é o mesmo tempo que leva para chegar de carro ou também para chegar de ônibus, só que o ônibus é bem mais barato. Tem passagem a partir de 19 euros, então compensa mais vir de ônibus do que de trem. E as duas empresas que mais costumam fazer viagens para cá de ônibus é a Alsa e a PLM, tá? Se vocês quiserem entrar no site delas aí para pesquisar a passagem, já fica a referência. E eu acabei de parar aqui com a Aline para a gente comprar uma bandeja de frango para o jantar, e é isso que eu gosto de fazer quando eu chego nas cidades, é ir no comércio, é ir experimentar os serviços, para poder passar realmente a sensação de como é viver na cidade. A gente não chega, grava e vai embora. A gente fica alguns dias, vê como é para poder passar essa sensação verdadeira para vocês. Inclusive, nós fomos na lavanderia lavar roupa ontem, e a lavanderia estava lá com o espanhol, com as informações em espanhol e com as informações em euskara, né? Dava para ler as placas nisso. E dava até para selecionar lá no totem de pagamento português, que é algo muito raro de se encontrar algum local que não fale, não esteja só o idioma francês, italiano, inglês. Tinha um português, achei legal. E na lavanderia a gente pagou com o nosso cartão da conta Nômade. Álvaro, o que é a conta Nômade? É a conta parceira aqui do canal, é uma conta internacional em dólar, mas que você pode usar em mais de 180 países, inclusive aqui na região da zona do euro. Então, se vocês estão pensando já em viajar, já querem ir guardando dinheiro, abre a conta, vou colocar o QR Code aqui na tela para vocês baixarem o aplicativo. É uma conta que você não paga nada para abrir, tá, pessoal? Você nem precisa fazer depósito inicial, não tem taxa de manutenção, é uma conta zero burocracia, em 3 minutinhos você abre. E quando você for abrir, coloque lá o nosso cupom Portugal40 para vocês ganharem até $40 de cashback. E é fácil, vocês vão ali num comércio, vocês vão numa cafeteria, vocês pagam, que aceita o cartão da conta Nômade e é tranquilo, ele já faz o câmbio na hora e ele utiliza o câmbio comercial, que é o câmbio mais barato. A gente falou do General Romano, né? Aqui também tem uma ponte romana ainda, dá para atravessar. E eu tô abordando o tema agora da língua, né? Da diferença da língua, e até alguém nos comentários também me perguntou assim, para quem não fala o espanhol, ou no caso aqui para quem não fala o euskara, que tipo de emprego tem? E a pessoa me perguntou na maldade, porque teve alguém que respondeu até, emprego só de peão, e a pessoa mas isso eles não falam, né, que a pessoa não consegue emprego se não souber falar a língua. E galera, sendo honesto com vocês, se vocês estão pensando em se mudar para um outro país, seja aqui na Espanha ou seja para qualquer um outro, e você não tem o básico para se comunicar, realmente vai ser muito difícil você conseguir emprego, tá? Não é eu que estou escondendo essa informação,
informação. Isso é um pouco óbvio. Como é que você, por exemplo, vai trabalhar no supermercado, vai trabalhar numa loja de vendas e alguma coisa assim, você chega um cliente, você não vai conseguir falar com ele. Então, assim, se você vem para cá, você tem que pelo menos entender o básico para poder se comunicar, para você conseguir emprego, seja aqui, seja no Japão, seja na Coreia, em qualquer canto, tá? Então, é a dica que eu dou. Se você vai se imigrar para um outro local, tenha pelo menos a noção básica da língua, tá? Eu sei que tem muita gente que vem com zero e consegue trabalhar, consegue viver, né? Eu tenho exemplo na minha própria família, a minha tia que não falava italiano e hoje mora na Itália e fala fluente italiano, mas ela falou que ela demorou, teve dificuldade, ou seja, se você quer evitar o caminho das pedras, é melhor você pelo menos ter o básico. Aqui é uma região que não depende só da indústria, mas é muito forte a indústria, tem um motor industrial forte. Daqui da região, a maior fábrica da Volks é aqui, inclusive a Volkswagen, essas montadoras europeias, elas estão ficando muito para trás, tá? Ela está se transformando agora em uma montadora de carros elétricos, enquanto a China está milhões de anos-luz na frente, a Tesla dos Estados Unidos também, então eles estão enfrentando muita dificuldade, as montadoras europeias estão enfrentando muita dificuldade de se manter no mercado, mas ainda assim, muita gente aqui da cidade trabalha porque essa fábrica é gigantesca, mas além dela você pode trabalhar no turismo, você pode trabalhar nos serviços, é uma cidade com 200 mil habitantes, tem muita loja, tem muito serviço, tem muito café, tem muita coisa aqui que você pode trabalhar. Eu sempre deixo o link de procura de emprego aqui na descrição do vídeo, tá? Então lembre, tem vaga na sua área, não ache que eu estou iludindo você, que você vindo para cá você vai conseguir emprego fácil, tá? Você vai encontrar dificuldade como você encontra aí no Brasil, mas é só para fazer esse parêntese de que a língua também é uma barreira para você conseguir emprego sim aqui. Em relação aos preços de apartamento, tá? Primeiro falando de aluguel. Aqui é uma cidade, das que a gente já mostrou aqui na Espanha, um pouco mais elitizada, os valores são um pouco mais altos. O aluguel de um apartamento de um quarto aqui fica na faixa dos 700 euros. 2 quartos, na faixa dos 800, 850 e de 3 quartos na faixa dos 1.000 euros. Realmente eu acho que das cidades espanholas que a gente mostrou foi uma dos valores mais altos. Isso também é a mesma coisa para compra, galera. O apartamento de um quarto ali na faixa dos 170 mil euros, apartamento de 2 quartos ali na faixa dos 200 mil euros e apartamento de 3 quartos na faixa dos 230 mil euros. Isso apartamentos mais antigos, tá? Se for mais novos, pode ter certeza que chega ali fácil, perto dos 250, 300 mil euros. Aqui realmente o valor dos imóveis é bem mais elevado. Então agora fazendo o resumo e a nossa avaliação. É uma cidade com transporte público bem eficiente, saúde, é uma cidade com bares, com coisas para fazer, é uma cidade jovem, tem tudo para ser uma cidade boa para morar. Mas eu e a Aline não moraríamos unicamente por conta do preço. A gente já mostrou outras cidades aqui bem interessantes, com características muito parecidas com essa, que são muito mais baratas. Então eu acho que não valeria a pena, ao meu ver, morar aqui por conta dos preços. Claro que aqui não é uma cidade ruim, longe disso, pessoal, é uma cidade muito legal. Se não fosse os preços, acho que seria muito bom você viver aqui e você vai ter as suas experiências, né? Eu tive as minhas experiências junto com a Aline, a gente passou por diversas coisas aqui, viu locais. Vocês vindo para cá vão ter experiência de vocês, podem achar incrível, não, Álvaro, tá errado, vale a pena morar aqui sim. Claro, é a nossa opinião, tá? Só fazendo esse parêntese para vocês. Ontem acabou a bateria da câmera na hora da finalização, a gente tá aqui na área de motorhome da cidade, tá se preparando já aí, já vamos pro próximo local para gravar para vocês. Passei aqui rapidinho só para dizer, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Pamplona aqui comigo e com a Aline e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal, um beijo.